No tutorial de hoje vamos aprender a fazer o jogo americano Fátima, que além de lindo, ele é super prático e dá aquele toque elegante, sofisticado e rústico para a mesa posta. Vamos para o passo a passo. Para fazermos o jogo americano Fátima, vamos precisar de 24 fios de 1,90 m e 2 fios de 60 centímetros. Essa é a medida para um lugar americano, tá certo? Então, dependendo da quantidade que vocês desejam fazer, é só ir dobrando a quantidade de fios. Então, aqui eu estou utilizando o cordão de algodão de 4 milímetros com alma, ok? Vamos precisar também de uma fita crepe, uma régua, uma tesoura, alfinetes, pegadores, fita métrica e um suporte para que a gente possa colocar os fios. Nesse caso, eu estou utilizando uma cavilha de madeira. Essa parte inicial, nós vamos adicionar todos os fios maiores na nossa cavilha de madeira com o nó inicial. Mas caso vocês não tenham esse tipo de material, a cavilha, vocês podem substituir por algum outro material que se assemelhe. Ou seja, pode ser um cabo de vassoura, pode ser um galho seco, pode ser um pedaço de cano, qualquer coisa que vocês consigam adicionar esse fio, porque no final da peça nós vamos retirar todos os fios adicionados e esse material ele não vai fazer parte da nossa peça. É realmente um instrumento para facilitar o nosso trabalho. Agora nós vamos fazer a adição de fios com o nó inicial. Para isso, vamos pegar o fio e juntar ponta com ponta, puxa até o final, encontramos o nosso meio que forma essa alça. Então, essa alça nós vamos passar por baixo da nossa cavilha, depois trazer ela aqui por cima e as duas pontas vamos passar por dentro da alça e puxar até formar o nó inicial. Agora eu vou ensinar para vocês a como contabilizar o tamanho que ficou, que nós gastamos, na verdade, de fio para fazer esse nó inicial. Então, é só a gente retirar, ó, segura aqui, vamos puxar até o final da cavilha para retirar esse nó. E agora nós vamos fazer uma medição. Isso aqui é importante por conta do tamanho da franja que nós vamos deixar. Eu faço com a franja de 7 centímetros. E esse nó, quando eu adiciono na cavilha com essa espessura de fio e com a cavilha dessa espessura que eu estou utilizando, ele gasta mais ou menos 7 centímetros, tá? E no final a gente vai cortar essa parte daqui de cima para deixar a franja solta. Então aqui eu já sei que eu gasto 7 centímetros. Então vamos repetir agora esse processo de adição de fios com todos os fios que vamos utilizar para fazer esse trabalho. Então, aqui é a repetição até adicionarmos os 24 fios. Então, pega aí todos os fios que você tem para trabalhar e vai fazendo essa adição. Eu vou adicionar todos aqui e já já eu volto para a gente poder continuar com o nosso trabalho. Fiz a adição de todos os fios, ficou mais ou menos com 30 centímetros de uma ponta a outra. Caso o nó de vocês esteja muito esfaçado, é só vocês empurrarem um pouquinho até chegar mais ou menos nessa medida de 30, 31 centímetros, ok? Agora eu vou passar para vocês algumas dicas que são bem importantes, principalmente para quem é iniciante no macramê. A primeira dica é: deixem todos os fios bem alinhadinhos em sequência, porque isso vai facilitar na hora de fazermos o nó e você não acabar pegando o fio de uma sequência errada. E a minha segunda dica é para quem for utilizar fios mais finos ou fios mais grossos, porque o que acontece? A gente sabe que a espessura do fio ela também vai impactar no tamanho do nosso trabalho, tá? Então, se você for utilizar um fio bem mais fino do que esse que eu estou utilizando, provavelmente precisará adicionar mais fios para que fique no mesmo tamanho, ou um tamanho bem semelhante, bem próximo ao que eu estou fazendo. Então, caso vocês precisem adicionar mais fios, eu aconselho adicionarem sempre por múltiplos de 4,
Porque para fazer o nosso meio nó duplo dessa trama especificamente, vamos utilizar 8 fios, tá? Só que lembrando, cada duplinha de fios dessa foi adicionado por um único fio. A gente adicionou ele ao meio e aí ele se transforma em 2. Então, esses 8, na verdade, são 4 fios. 4 fios que eu adicionei com o nó inicial que se transformaram em 8. Então, por isso, vocês precisam adicionar com múltiplos de 4 para poder dar a quantidade certa de fios e não ficar aí faltando. Peguei aqui o fio de 60 centímetros, ele nós vamos utilizar para ser o nosso fio guia, para que possamos fazer o nó festonê. E aqui é só posicionar ele ao meio, tá? Vai ficar mais ou menos 15 centímetros de um lado e 15 centímetros do outro, essa partezinha de fora, que é justamente para a gente poder fazer um nó aqui e facilitar o nosso trabalho na hora de fazermos o nó festonê, tá? Então, faz um nozinho de um lado e depois o nozinho do outro lado. Percebam que eu deixei o nosso fio guia bem rente à cavilha, justamente porque já fizemos essa medição. Vimos que para cada nó inicial a gente gasta mais ou menos 7 centímetros de fio, e é justamente essa medida que eu quero que fique a minha franja lá no final. Então, por isso eu deixei bem rente, mas caso haja necessidade, é só vocês darem um espaçamento maior. Vamos começar agora a fazer a nossa sequência de nó festonê. Todos esses fios que estão aqui embaixo, nós vamos utilizar para fazer os nós. Então, pega aí o primeiro fio. Esse primeiro fio nós vamos passar, ó, por cima, depois por baixo do nosso fio guia e puxar. Puxar nesse sentido, entrando nessa alça aqui de baixo que se forma, ok? Puxou, levo até lá em cima e repito esse processo. Pego novamente o mesmo fio, primeiro fio, passo depois por cima, depois por baixo e por dentro dessa alça aqui que se forma e trago até lá em cima. Vamos repetir esse processo com todos os outros fios, ok? Então, passa aqui por cima, depois por dentro daquela alcinha, puxo até lá em cima. Lembrando que para fazermos o nó festonê, precisamos sempre dar 2 voltas, para que esse nó ele fique bem fechadinho. Então, puxa aí novamente. Vamos fazer mais uma vez. Peguei aqui o terceiro fio, passo por cima, depois por baixo, por dentro da alça, puxo, levando até lá em cima. Ajusta sempre esse nó, para que esse nó não fique sambando ali, né? Não fique algo feio. Então, sempre vai fazendo esse ajuste. Não faz o nó de qualquer jeito, não. Sempre que chegar lá em cima, vai ajustando a sua peça. Novamente. E aqui eu vou dar só mais uma dica para vocês, porque esses fios, eles são bem grossos, né? O que eu tô utilizando é de 4 milímetros. Então, para dar tudo certinho aqui, não ficar esse pedaço muito grande, né? Muito extenso, passando muito do tamanho que eu quero, é só, gente, ó, sempre pega aqui, segura e puxa para juntar um pouco mais esses nós um com o outro, ok? Aí, sempre que vocês forem fazendo uma quantidade boa de nós, vocês vão fazendo dando essa puxada aqui, né, para juntar mais um nó com o outro, tá? Então, eu vou continuar essa sequência e já já eu volto para a gente continuar a nossa trama. E lembrando que, se você tiver ainda dificuldade em fazer o nó festonê, tem um passo a passo bem completinho que eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam consultar. Então, vou lá terminar, já já eu volto. Finalizei toda a primeira sequência de nó festonê. Olhem só como ficou linda essa trama. Já soltei, inclusive, aqueles 2 nozinhos que a gente tinha colocado, né? Com o fio guia. Mas, enfim, essa sequência de nó festonê, ela ficou com 32 centímetros, ok? E agora,
nós vamos começar a fazer a segunda parte da nossa trama, que é com meio nó duplo. Eu já deixei todos os fios aqui alinhados para que fique melhor a nossa produção. Então, agora eu vou precisar do auxílio de uma régua e daqueles 2 pegadores, ok? Vamos posicionar aqui a régua, ó, logo abaixo da nossa sequência de nó festonê e vamos colocar o pegadorzinho para segurar essa régua. Eu estou colocando essa régua aqui para facilitar na hora de fazermos o nosso trabalho e o espaçamento que ficar de um nó para outro seja bem parecido. Então, eu vou utilizar essa minha régua, tem 3 centímetros. E 3 centímetros. Caso vocês não tenham uma régua, pode fazer isso com um pedaço de papelão mesmo. Vocês medem o tamanho que querem que fiquem, né? Para dar esse espaçamento de um fio para o outro. Esse aqui é de 3 centímetros. Vocês podem fazer aí essa medição no papelão, cortar e utilizá-lo como régua, tá? Vamos começar agora a fazer a nossa trama com meio nó duplo, gente. É muito rápido de fazer essa parte. Vocês que são artesãs e querem fazer para vender vão amar a confecção dessa peça, porque é muito rápido e a gente sabe que tempo vale ouro, né? Então, vamos lá. Separa aí 8 fios. Deixa eu contar aqui com vocês. 2, 4, 6, 8 fios, ok? 4 fios ficarão aqui no centro e os outros 2 fios vai ficar para um lado e mais 2 fios para o outro lado, ok? Vamos começar a fazer o meio nó duplo. Eu faço da esquerda para a direita, mas se vocês quiserem fazer da direita para a esquerda não tem problema nenhum, ok? Então, vamos pegar esses 2 primeiros fios que estão do lado esquerdo, passar por baixo dos 4 fios centrais, ficando dessa forma. E agora nós vamos pegar os 2 fios do lado direito, passar por baixo daqueles 2 fios que veio do lado esquerdo, depois por cima dos 4 fios centrais e entrar nessa alcinha que se formou aqui em cima. Então, eu puxo, ajusto para ficar bem alinhadinho, todos os nós, todos os fios no caso, e levo esse nó lá para cima, até chegar na minha régua, dessa forma. Então, tá feito o nosso primeiro meio nó duplo. E aí, a gente vai fazer essa sequência aqui até o final. Então, pego novamente, separo 8 fios. Os 2 primeiros eu trago aqui, ó, por baixo dos 4 fios centrais. Depois, pego os 2 fios que estão do lado direito, passo por baixo dos 2 que veio do lado esquerdo, por cima dos 4 fios e entro naquela alcinha que se formou lá em cima. Puxo aqui os fios e levo tudo lá para cima. É super rápido, né? Vamos novamente pegar mais 8 fios e fazer o nosso meio nó duplo. Peguei aqui mais 8 fios. Vamos fazendo o nosso meio nó duplo. Me digam aí, vocês não estão achando rápido? É super rápido, muito prático de fazer. Quem tem experiência, né, com macramê sabe que geralmente quando fazemos tramas muito fechadas para jogo americano, suplá, demora horrores pra gente fazer uma peça. Imagine fazer um jogo completo. Então, realmente essa daqui é uma peça muito prática e muito bonita, muito elegante, né? Aqui, ó, já vou pro meu último nó dessa sequência. E finalizamos essa parte de cima. Agora eu vou mostrar para vocês como vamos fazer a segunda fileira, porque aqui vamos precisar alternar os nós, tá? Então, a gente faz aqui embaixo
uma sequência de meio nó duplo de forma alternada. Então, eu vou pegar a minha régua, vou alinhar aqui os fios para ficar mais fácil, para fazermos, né, a sequência. E vou colocar novamente os pegadores. Vamos fazer agora a nossa segunda fileira de meio nó duplo. Como eu falei para vocês, vamos fazer de forma alternada, ou seja, não vamos fazer um nó abaixo do outro não, vamos fazer um outro nó aqui entre dois nós, para ter essa sequência alternada, ok? Então, esses 4 primeiros fios nós não vamos utilizar para essa segunda fileira, nem os 4 últimos, já deixa separado aí. Vamos pegar os 8 fios, que agora vai ser 4 fios desse primeiro nó e 4 fios desse segundo nó. Vamos fazer da mesma forma, ó. Deixa os 4 fios centrais, 2 para um lado e 2 para o outro. E faço o meio nó duplo. Levo lá em cima, é aqui, vocês sempre em ajuste, ó, para não ficar muito folgado. Alinhem bem os fios, ok? E aqui novamente, pego mais 8 fios. Dessa forma. Pronto. Aqui eu vou finalizar essa sequência e eu já volto para a gente poder fazer a terceira fileira. Já fiz a segunda fileira, posicionei aqui minha régua para darmos início à nossa terceira fileira de meio nó duplo. Também tirei aqueles 4 fios de um lado e 4 fios do outro. Lembram que a gente tinha deixado separado porque não utilizamos nessa sequência de cima. Agora nós vamos utilizá-los na sequência de baixo. Percebam que a nossa primeira fileira, ela ficou com 6 nós. E a segunda ficou com um nó a menos, justamente porque tínhamos separado esses fios laterais, ok? Então, aqui em cima 6 e aqui embaixo 5 nós. E aqui vamos fazer a nossa terceira fileira também com 6 nós, porque vamos utilizar todos os fios. E aqui a gente faz normalmente, ó. Pega os 8 fios e vamos fazer o meio nó duplo que já aprendemos. Percebam que agora, nesse trabalho, eu vou tirar até aqui a régua, para vocês observarem melhor. A gente vai ter essa parte que vai ficar diferente, né? Do restante da trama. Mas é super normal ficar assim, ok? Aí vai ficar dessa forma, tanto no início quanto no final, tá? Posiciono aqui novamente a minha régua. E eu vou continuar fazendo essa carreirinha de meio nó duplo da mesma forma que fizemos aqui em cima. Então, vai ser uma sequência de 6 nós. E assim sucessivamente, vocês vão intercalar, tá? Então, aqui vai ter 6 nós, depois vai vir 5 nós. Depois uma sequência com 6 nós e outra sequência com 5 nós. E vamos fazer isso até a 9ª fileira, ok? Então, vocês vão contando dessa forma, intercalada, primeira, segunda, terceira fileira, até a 9ª. Quando chegar na 9ª, eu retorno aqui para a gente poder fazer a nossa finalização do nó festonê. Finalizei aqui toda a trama com o meio nó duplo. Vou movimentar um pouco a câmera para que vocês possam ver melhor como ficou. Para a gente fazer essa contagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ao todo, 9 fileiras, tá? Então, fizemos essa sequência com o meio nó duplo. E agora, nós vamos fazer a sequência final aqui com o nó festonê. Vamos fazer agora a nossa sequência de nó festonê. Peguei aqui o fio de 60 centímetros, centraliza ele, deixando uma parte para fora, né, de cada lado, mais ou menos 15 centímetros. E aqui nós vamos utilizar a régua
para podermos dar o espaçamento, o mesmo espaçamento que demos nas sequências anteriores. Então, vou colocar aqui a régua com o pegador. Posicionei o meu fio. Vou utilizar aqui 2 alfinetes para prender esse fio nas extremidades, para facilitar na hora de trabalhar. Pronto. Posiciono o fio bem rente à nossa régua e vamos começar a fazer o nó festonê, como eu ensinei para vocês lá em cima. Vamos utilizar todos os fios de baixo para poder fazermos os nós festonê. Então, pegou o primeiro fio, passa por cima do fio guia, por baixo e por dentro dessa alça que se forma, leva até lá em cima, sempre ajustando o nó. Faz esse movimento novamente, porque o nó festonê precisa sempre dar 2 voltas, né, com o mesmo fio, para podermos fechar. Vou só apertar ele aqui um pouco mais. Eu acho que ficou folgado esse primeiro. Esse primeiro sempre precisa de um pouquinho mais de atenção para poder fazer. Então, vamos lá, segundo nó. Sempre lembra de ajustar. Terceiro nó festonê. Pego o quarto fio. O quinto. E aqui a gente faz aquela técnica, né, de puxar os fios, os nós, no caso, para deixar bem juntinho um do outro. E aí, a gente prossegue fazendo o nó festonê. Aí, mais ou menos a cada 3, 4 nós que vocês forem fazendo, já dá pra puxar, né? Pra poder apertar os nós. E é isso, eu vou dar seguimento nessa fileirinha de nó festonê e já volto pra gente poder fazer a finalização, o corte da franja. Terminei aqui toda a sequência de nó festonê, agora vamos para a etapa de finalização do nosso trabalho. E aqui eu trago 2 opções para vocês em relação a esse fio guia que nós utilizamos para fazer o nó festonê. Então, vocês têm a opção de deixar ele solto para fazer parte da franja aqui embaixo, ou fazer um nozinho comum na ponta para não soltar. Dessa forma aqui, vocês podem cortar e colocar um pouco de cola de silicone. Desfiz aquele nó porque eu optei por deixar esses 2 fios laterais fazerem parte da nossa franja. Deixa eu só passar para vocês a medida que ficou. Lembram que a gente fez essa mesma sequência lá no início? Então, da sequência do início do nó festonê até aqui embaixo, a peça tá mais ou menos com 40 centímetros. E eu quero que ela fique ao todo com 50 centímetros. Então, eu vou precisar deixar um pouco menor a franja. Eu tinha falado para vocês no início que eu queria deixar com 7 centímetros, mas eu vou deixar com 5, para fechar em 50 centímetros redondinho, ok? Então, para isso, a gente vai alinhar todos os fios, porque isso vai facilitar na hora de cortarmos a franja. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui alfinete para a gente poder fazer marcação. Então, vou mensurar, ó, do primeiro nó aqui embaixo,
5 centímetros. Será aqui, ok? Vocês podem deixar até um pouquinho mais embaixo, em 5 centímetros e meio, se precisar fazer algum ajuste, tá? E aí eu vou colocar essa mesma medida lá no final. Pegar mais alfinetes aqui. 5,5. Vou colocar aqui também no centro, porque isso facilita na hora que formos cortar. Opa, soltou aqui. Isso vai facilitar na hora que formos cortar os fios. E aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos passar a nossa fita crepe, que inclusive a minha já está acabando. Espero que dê. Vamos colocar a fita crepe, seguindo a marcação que fizemos com os alfinetes, tá? Aí coloca na parte de cima, porque a gente vai precisar cortar aqui embaixo. Prende certinho, já pode tirar os alfinetes. E agora, nós vamos cortar. Então, é só seguir essa linha, que é a nossa referência. O ideal é que seja uma tesoura mais amolada, né? A minha realmente já tá precisando amolar, mas dá certo. Se fosse um pouquinho mais amolada, já facilitaria mais o meu trabalho. Mas é só vocês seguirem essa reta que não tem erro, ok? Pronto. Cortei tudo. Posso tirar aqui e a fita vocês utilizam para fazer o corte lá de cima também. Ficando dessa forma, tá? Lembrando que aqui, se vocês preferirem, podem fazer o nozinho e aplicar a cola. Deixa eu só dar uma dica, caso vocês forem fazer com esse tipo de fio, que tem alma, e se a alma for de outra cor, vocês podem puxar, para não ficar aparecendo, né? Esse fio de outra cor. Vocês podem puxar, não precisa nem ser tudo. Esse fio, ele demora muito para desfiar, e ele só desfia a pontinha, né? Então, vocês podem cortar aqui, depois puxa, que não vai aparecer, ó. Tá vendo a diferença? Não vai aparecer. Vamos lá para a parte de cima agora. Essa parte de cima, nós vamos seguir o mesmo processo da parte de baixo. Só vou mostrar para vocês como retirar nessa trama da parte de cima. É só realmente puxar, vai puxando aí com cuidado, né? Até tirar da madeira ou de outro objeto que vocês tenham colocado. Pronto, retirei tudo aqui. Aqui em cima vai ficar dessa forma, né? Deixa eu puxar. Dessa forma, porque estava preso na cavilha, então vocês têm a opção de cortar para depois fazer o ajuste da franja. Ou vocês podem, depois que arrumar aqui direitinho, alinha todos os fios dessa forma, faz a medição que eu ensinei lá embaixo e coloca a fita crepe
para poder cortar. Eu vou fazer esse processo aqui e já volto para mostrar a vocês o resultado final e também para mostrar o outro desse daqui que eu fiz com o fio mais fino, que foi o de 3 milímetros. Aí vocês já vão conseguir comparar, né, em duas espessuras diferentes, tá? Então eu vou finalizar aqui e já volto. Trouxe vocês agora para minha sala para a gente ver o resultado final do nosso americano Fátima. Então eu trouxe também o outro modelo que eu tinha feito com um fio mais fino. Esse daqui é o de 3 milímetros e esse é o de 4, para vocês verem a diferença em relação à espessura, tá? Mas a trama é a mesma. Agora esse daqui eu fiz aquela finalização que eu ensinei para vocês com um nozinho na ponta. E também deixei aqui uma sugestão, ó. Ele pode ser usado também não só como um lugar americano, né, o jogo americano, mas também como um mini trilho de mesa. E essa é uma boa opção para quem vende peças em macramê, sempre está mostrando outras utilidades para a peça, tá? E aqui eu vou colocar a louça para vocês verem como fica linda para a mesa posta. E aqui a gente tem o porta-guardanapo. Já tem tutorial aqui no canal também para vocês conferirem. E lembrando também que temos um grupo no WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse grupo é para que vocês possam tirar dúvidas e também trocarmos experiências. E aí, me contem, o que acharam dessa peça? Acharam realmente que ela é prática? Deixa aqui nos comentários e não se esquece de inscrever no canal, que logo logo teremos mais vídeos por aqui. Então, até o próximo tutorial. Um cheiro grande!